Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai trabalhar com o teste T de Childer para uma amostra. De todos os testes T, ele é um dos mais simples da gente compreender, então esse vídeo até vai ficar mais curto. O que é que ele faz? Ele compara a média que a gente encontrou em uma variável do nosso estudo com uma média que foi indicada por alguma outra fonte. Geralmente, uma outra pesquisa, ou um indicador que foi apresentado por alguma instituição ou pelo governo. O que ele faz é, ele pega a nossa variável, calcula a média, a gente diz para ele com qual valor a gente quer que você compare, né, um com o outro, e aí ele diz para a gente, faz para a gente um teste estatístico dizendo se a gente pode afirmar que é uma diferença I, considerando o erro amostral, intervalo de confiança e tudo mais, ou não. Se a gente vai dizer, olha, é diferente ou igual, é isso que ele vai fazer. Então, de forma geral, a gente vai ter isso aqui. Ó. Tem uma variável y do nosso estudo, da nossa pesquisa, que a gente coletou o dado. Tem os sujeitos participantes dessa nossa variável e eu tiro a média. O que é que eu vou fazer agora? Pegar essa média e comparar com a média de outra fonte. Eu não tenho ideia de quem são esses participantes. Vejam que eu deixei vazio. Eu não tenho ideia de quantas pessoas, eu não tenho ideia do que foi que aconteceu nesse outro estudo de forma geral. Vejam que eu deixei vazio. Mas eu tenho a média. Então, eu posso comparar a média do nosso estudo com uma variável específica e comparar com a média indicada pela literatura, por outra fonte. Geralmente, a gente faz isso para quê? Para saber se o valor que a gente encontrou ele é algo parecido com o que outras pesquisas vêm encontrando, se o nosso valor é parecido com o que uma instituição, como o governo federal, por exemplo, vem apontando nos seus levantamentos, ou se a nossa investigação é diferente de tal maneira que não bate com o padrão da literatura, que não bate com a expectativa apontada por alguma instituição externa e por aí vai. Então a gente usa esse teste estatístico para isso, para ver se a nossa pesquisa está em ritmo, está em sintonia com outros estudos, ou aconteceu alguma coisa com a nossa investigação que está diferente do que geralmente as outras pessoas vêm encontrando. Então, o teste T de Childer para uma amostra é utilizado para comparar a média de uma variável com a média, tem um errinho aqui, né? A média de uma variável com a média indicada por outra fonte de estudo, né? Outro estudo. A variável em questão, novamente, precisa ser escalar e ter distribuição normal. Aqui na nossa disciplina a gente não vai ver os testes não paramétricos, a gente vai trabalhar apenas com aquilo que tem distribuição normal. Caso não tenha distribuição normal, deve-se usar o teste de Wilcoxon para uma amostra. Então vamos ao passo a passo. Primeiro, checar o que queremos descobrir. Queremos comparar a média em uma variável do nosso estudo com a média desta variável apontada por outra fonte investigativa. Vamos à planilha para tentar entender isso melhor. No caso, a gente vai falar sobre a escala fictícia de ansiedade 30. Tá? Então, na nossa escala fictícia de ansiedade, ela vai apontar o quão os participantes do nosso estudo apresentam queixas de ansiedade. Então, a gente vai ter uma média nessa quantidade de queixas. Será que a média encontrada entre os funcionários participantes da nossa pesquisa está em linha com a média apontada para a população geral em outros estudos? É isso que a gente vai querer saber. Então, eu preciso ter a média desse pessoal do nosso estudo e preciso ter alguma pesquisa que fale dessa expectativa de ansiedade para a população geral. E isso existe para os vários quadros clínicos em saúde mental, né, que a gente puder imaginar. Isso aí, a questão da epidemiologia para a saúde mental é muito rica de dados, é muito fácil conseguir essas informações. A questão é que, como a nossa escala é fictícia, ninguém nunca estudou, né, com essa escala. Então, a gente vai inventar um valor da cabeça da gente. Segundo passo, a variável escalar. Sim, a escala fictícia de ansiedade 30 ela aponta um dado que ele é escalar, numérico escalar. Terceiro, a variável tem distribuição normal? Vamos testar. Vamos pegar dados, vamos em analisar,
né? A gente vai precisar de uma estatística não paramétrica, que é o teste KS. Clicamos no teste KS. Vou limpar a memória. Vou escolher a escala fictícia de ansiedade 30 antes da minha intervenção. Vou clicar em teste de distribuição normal e vou dar OK. Vamos ao output. Interessa essa tabela bem aqui. No caso, o P deu maior do que 0,05. Vejam, é maior do que 0,05. Então, eu não posso rejeitar H0, o que significa que eu tenho que aceitar o H0 de que a distribuição é normal. Então, até aqui, tudo bem. Passo 4. A variável foi investigada por outro estudo de forma similar? Bem, nunca foi porque a gente inventou essa escala, mas fazendo de conta que ela não fosse fictícia, vamos dizer que sim, que tem muita gente que já fez pesquisa com a nossa escala fictícia de ansiedade. É possível justificar a comparação? Aqui, gente, você tem que fazer uma defesa teórica no seu estudo, dizendo por que você você pode comparar o resultado que você tem no seu estudo com o resultado apontado por outro pesquisador, por uma instituição. Então, isso aqui é uma discussão que você vai fazer teoricamente, não tem tanto a ver com estatística, mas tem a ver com bom senso, com lógica, com coerência e uma boa defesa argumentativa do que você está fazendo. Passo 5º. Escreva H0. No nosso caso, H0 vai ser assim. Não há diferença estatisticamente significativa entre a média da variável y, que é a do nosso estudo, e a média indicada pela fonte x, um outro estudo, considerando o nível de significância de 95%. Vamos para H1. Ocorre diferença estatisticamente significativa entre a média da variável y e a média indicada pela fonte x, considerando o nível de significância de 95%. Vamos ao passo 7. Realizar o procedimento do teste T para uma amostra no PSPP. Aqui é o que vai interessar mais para o uso do software. Vamos lá. A gente clica em analisar. Eu vou comparar médias e eu procuro esse daqui, ó. Teste T para uma amostra. Por que uma amostra? Porque eu só tenho a minha amostra. Então, é uma amostra que eu vou comparar com um valor qualquer de outra fonte. Então, vou clicar aqui. Vou limpar a memória, porque eu já andei fazendo, né? Então, vamos lá, começando do zero. Eu quero testar a escala fictícia de ansiedade 30 aplicada antes da intervenção da equipe de psicologia. Então, vou selecioná-la. E aqui nessa caixa de texto, eu vou colocar um valor qualquer. Eu já sei que a minha escala vai de 0 a 30. Vamos fazer de conta que houve um estudo que apontou que na população geral, ou seja, fora da nossa empresa, na população geral, há uma expectativa média de ansiedade em torno de 8 pontos. A nossa escala vai de 0 a 30 e essa escala aplicada na população geral dá uma média de 8 pontos na população geral. Então, o que é que vai acontecer aqui? O teste vai comparar o resultado da nossa escala aplicado na nossa empresa com o resultado da escala aplicado na população geral. Esse valor aqui supostamente está publicado em algum artigo que eu peguei. Vamos apertar OK. Vamos ao output e vamos descer até essa tabela aqui. O que vai importar para a gente são essas duas tabelas bem aqui. Eu vou subir um pouquinho mais o output para ficar melhor para vocês verem. Pronto. O que vai importar para a gente são essas duas tabelas aqui. Então, ele começa nessa tabela dizendo que a nossa escala fictícia de ansiedade 30 aplicada antes tem um N de 299, né, a quantidade de participantes válidos, e a média deu 14,87. E ele vai pegar esse 14,87, essa média, e testar contra essa média aqui, ó, que eu coloquei, 8. Ele vai comparar essa média com essa média aqui, que é da população geral do estudo fictício, né, que deu 8, enquanto que na nossa empresa deu 14. Então, só no olho eu já tenho que a média da quantidade de queixas de ansiedade na nossa empresa foi maior, né? Maior do que a média encontrada por estudos que investigaram a população geral. Então, vamos lá.
O que a gente vai fazer aqui é procurar o sig de duas caudas, que está bem aqui, ó. Novamente, vamos trabalhar com o sig de duas caudas, que é esse daqui. E vejam que o valor deu muito menor do que 0,05. Aqui, ó, o P deu 0,000 e vai. Ele até nem bota as outras casas porque já não importa mais, né? Já deu bem menor do que 0,05. Vamos ao nosso guia. Caso o resultado seja maior, né, um P maior do que 0,05, não podemos rejeitar H0. Não foi o nosso caso, então a gente vai para o passo seguinte. Caso o resultado seja um P menor do que 0,05, então podemos rejeitar H0. Ou seja, aceitamos H1 e afirmamos que há uma diferença significativa entre a média encontrada no nosso estudo e a indicada por uma fonte externa, né? Ou seja, a gente vai comparar com a expectativa seguindo a literatura. E aceitando H1, devemos descrever e interpretar a diferença entre as médias encontradas. Então, vamos para cá. Bem, na nossa empresa, a média foi 14,87. Na população geral, temos 8, o que significa que, de forma geral, a população, a amostra, né, os funcionários da nossa empresa, são bem mais estressados, ou melhor, ansiosos, do que a população geral. Daí a gente tem que se perguntar por que na nossa empresa a gente está com um nível de ansiedade maior, né, uma frequência de queixas de ansiedade maior do que a população geral fora da nossa empresa apresenta. Então, isso dá pano para mangas, né, justifica a realização de um estudo sobre fatores ansiogênicos dentro da nossa empresa que não acontecem com a população geral lá fora. Tem algum problema acontecendo na empresa da gente. A gente tem que descobrir o que é. Também existe a possibilidade do pessoal já chegar ansioso na nossa empresa, vindo de fora. Mas isso é meio estranho, porque a população geral deu 8. A nossa empresa deu 14, ou seja, a gente tem que fazer mais pesquisas a partir desse valor aqui. A gente tem que descobrir o que é que está acontecendo que a nossa empresa deu um valor maior do que a população geral descrita pela literatura. É isso, gente. Obrigado. Qualquer dúvida, coloquem nas postagens.